Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edificarei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Somente até aí, depois nós vamos juntos entender o que significa isso. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite porque nós já sentimos a tua presença nesse lugar. É impossível não sentir o fluir do teu Espírito em nossas vidas. Diante dessa atmosfera do Espírito Santo, diante da tua graça sobre nós, Senhor, venha nos fazer entender agora a sua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, que nós possamos esponjar, absorver, Pai, a sua palavra. Senhor, fala com cada um de nós, que a tua palavra venha responder a cada um de nós. Cada uma dessas pessoas vão ouvir a mesma mensagem, o mesmo texto, mas cada uma delas tem uma necessidade diferente. Por isso, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo vá trabalhando. À medida que estivermos pregando, vai falando, vai sustentando, vai fortalecendo, vai ajudando, vai abençoando o seu povo, Pai. Fala conosco. Nós chegamos neste lugar, já cantamos louvores ao Senhor, já levantamos as nossas mãos, já falamos contigo. Agora fala conosco, Senhor. Fala mais uma vez conosco, Senhor amado. Fala ao nosso coração, para que possamos sair daqui abençoados por Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém? O tema está aí: o que eu estou fazendo na igreja? É uma boa pergunta, se nós estivéssemos se referindo a alguém. O que você está fazendo na igreja? E eu quero falar nesta noite, pelo menos sobre 4 pontos desse texto aqui, entre o capítulo 6 e capítulo 7, essenciais na nossa vida. Eu quero falar sobre a oração de Salomão, eu quero falar sobre a resposta de Deus, eu quero falar sobre a posição dos sacerdotes e levitas, e eu quero falar da atitude do povo. Quando lemos esse texto, nos vem à mente, basta você olhar o capítulo anterior, capítulo 5, a partir lá do versículo de número 2, a Sociedade Bíblica insumou dizendo: Salomão traz para o templo a arca. O texto está falando justamente da construção. Nasceu no coração de Davi construir um templo onde se pudesse adorar a Deus. Nunca tinha se pensado em construir um templo, e se nós olhamos hoje as igrejas, as catedrais bonitas, lindas, não chega aos pés daquilo que Davi colocou no coração e daquilo que Salomão acabou construindo. Não Davi, mas Salomão. Quando você vai a 1 Crônicas, no capítulo 29, lá no verso 1, o texto diz que esse palácio não era para homem, mas para o Senhor. A construção, por mais bela que fosse, por mais linda e atraente, o objetivo de Davi, em primeiro lugar, era que aquela casa pudesse ser casa do Senhor, e logicamente Salomão faz isso. Quando você vai a 1 Crônicas ainda, no capítulo 29, verso 3, a Bíblia diz que Davi, ele deu do seu particular tesouro, e o texto ainda diz que Davi amava a obra de Deus, amava a casa de Deus. Quando você vai a 1 Crônicas, no capítulo 29, no verso 5 ao verso 9, o texto também diz que o povo contribuiu voluntariamente. Ou seja, não era apenas um desejo de Davi concretizado com a construção de Salomão, mas havia participação do povo, havia um povo desejoso, havia um povo voluntário com o mesmo desejo de fazer aquilo que Deus colocou no coração de Davi. Davi certamente, ele queria fazer aquele templo para adorar a Deus, para louvar o Senhor, mas Deus não deixou.
Deus incumbiu a Salomão de fazer esta construção. E Salomão então tem agora a planta nas suas mãos e Salomão precisa construir. E eu quero destacar aqui duas coisas importantíssimas com respeito a Salomão. Em primeiro lugar, Salomão ele reconhece que não há outro Deus. Quando você vai ao capítulo 6, nós lemos o verso 14, diz assim: disse o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu. Salomão estava entendendo que aquela obra, aquela construção, ela estava voltada ao único Deus, um Deus incomparável. Nessa época, certamente havia muitos deuses entre as nações. As pessoas adoravam outros deuses. E Salomão aprendeu com seu pai Davi que existia apenas um Deus. Mas dizer que existe apenas um Deus único, um Deus verdadeiro, nós precisamos entender a abrangência disso. E o melhor texto para a gente compreender isso, em razão dos deuses, da idolatria que existia e que ainda muitas vezes existe hoje, é quando a gente vai ao livro de Isaías. Isaías, ele consegue dar uma visão detalhada do que os ídolos, do que os deuses são. E a Sociedade Bíblica intitulou A Loucura da Idolatria. E eu quero que você vá comigo. Eu vou ler apenas alguns versículos, 4 versículos, para que você entenda. E depois você lê todo o texto e você vai perceber por que Salomão falou isso. Então vamos lá, Isaías, capítulo de número 44. Apenas o verso 14. Isaías 44, versículo de 14 ao versículo 18. Eu preciso que você entenda isso. Diz assim o versículo 14. Ele está logicamente falando a respeito de como se constrói os deuses. E talvez você diga assim: existe um único Deus. É verdade, o único Deus verdadeiro. O Deus que fez os céus e a terra. E diz o verso 14 assim: ele está fazendo a descrição, ele está descrevendo o que é um Deus, como é formado um Deus. Lógico que não é o Deus que Salomão está apresentando, que Davi apresentou a Salomão. Diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva faz o quê? Crescer. Tais árvores servem ao homem para quê? Para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz o quê? Um Deus. Ou seja, com a mesma madeira que ele cortou para cozer, para fazer pão, com esta mesma madeira ele faz o quê? Um ídolo, faz um Deus. E se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade no fogo, queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então o resto faz o quê? Um Deus. É interessante esse texto, porque da mesma maneira que ele utiliza a madeira para esquentar, para fazer a sua comida, essa mesma madeira que ele cortou, ele utiliza para fazer o quê? Um Deus. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelhe-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o quê? O meu Deus. E você percebe que Deus aqui está em letra minúscula.
Se você fizer uma leitura de todo o texto, você vai perceber que esse Deus criado, ele é ornamentado. O salmista no Salmo 115, ele nos retrata que esses deuses que existem, feitos por mãos, construídos por mãos, têm boca e não falam, têm pés, não andam, têm mãos e não apalpam, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm olhos e não veem. E o texto ainda diz que torna-se semelhante a ele todos aqueles que o fazem. Então aqui está a descrição pela qual Salomão diz que existe apenas um Deus, um único Deus. E quando você vai ao Velho Testamento, era costume deles terem postes ídolos, terem outros deuses. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, que Salomão reconhece, é que o Deus do seu pai, o Deus de Davi, é um Deus que cumpre a sua palavra. Ou seja, os olhos de Salomão enxergam que há um Deus que diz e que cumpre. Há um Deus que fala e aquilo que ele falou há de se cumprir. Para Salomão, então, o templo era um lugar de bênção, não apenas para ele, porque o construiu, mas o templo se torna um lugar de bênção para o povo de Israel que se reúne naquele lugar. E aí eu quero que você tenha atenção, porque muito embora, e nós cantamos até uma música hoje, muito embora Deus não habite, não habitar significa que Deus não mora e que Deus não tem residência em templos feitos de alvenaria, por mãos humanas. Mesmo sendo esse templo que Deus não mora, que Deus não habita, que Deus não reside, mas Deus se faz presente quando o seu povo se reúne. Esse é o grande diferencial, é que a presença de Deus se torna palpável. Uns choram, outros levantam as mãos, outros adoram, outros exaltam. Por quê? Porque a presença de Deus está naquele lugar. É importante nós ressaltarmos a necessidade, irmãos, da presença de Deus, porque só a presença de Deus é capaz de mexer com a gente. Só a presença de Deus é capaz de fazermos após um culto dizer: que bênção, que culto maravilhoso. Só a presença de Deus é capaz de nos restaurar, de nos fortalecer, de nos alegrar, de nos animar, de nos motivar, de nos encorajar, de nos incentivar. Por isso a presença de Deus é importante. Quando Deus desistiu de ir com Moisés, Deus disse assim: olha, Moisés, você vai porque eu não vou contigo, mas eu vou mandar um anjo. Moisés poderia ter dito: Senhor, e esse anjo vai me levar à terra prometida, e certamente Deus diria: vai, e esse anjo vai nos fazer se apossar da terra, vai, esse anjo vai nos fazer conseguir toda a prosperidade que nós precisamos, vai. Mas Moisés disse assim: esse anjo pode fazer tudo, mas se a sua presença não for, eu também não irei. Nós não podemos trocar a presença de Deus por coisa alguma, irmãos. Por mais bela que pareça aos nossos olhos, por mais rica que pareça aos nossos olhos, se Deus não vai, eu também não vou. Se Deus não está, eu também não quero estar. Se a presença de Deus não está lá, então eu também não quero estar lá. Se Deus não vai estar presente, eu também não quero estar presente. Eu só quero estar aonde Deus está. E eu quero então destacar 6 orações de Salomão. A primeira oração que Salomão faz é pedindo que Deus estivesse continuamente olhando para aquele lugar. Então vai comigo no versículo 19 e 20. 2 Crônicas, volte um pouco aí a sua Bíblia, porque nós fomos para Isaías. 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 19 e 20.
Ele está mostrando aqui a necessidade. Diz aqui o verso 19: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Verso 20: para que os teus olhos estejam o quê? Abertos dia e noite sobre o quê? Sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. A primeira oração que Salomão faz é uma oração muito simples. É como se a gente dissesse assim: Senhor, nós vamos à sua casa. Se os seus olhos não estiverem lá me vendo, se os seus olhos não estiverem me enxergando, eu não quero estar lá. Eu quero estar lá se os teus olhos, se a tua presença, se o Senhor estiver naquele lugar. Se o Senhor estiver lá, eu desejo também estar. E não apenas de vez em quando, mas ele diz: Senhor, que os teus olhos estejam continuamente naquele lugar. Você acredita que os olhos do Senhor estão continuamente nesse lugar? Você acredita que Deus está continuamente olhando para mim e para você, todas as vezes que entramos, todas as vezes que nos reunimos nesse lugar? Salomão deseja que Deus olhe, e não apenas olhe. Salomão deseja que Deus escute a oração que se levanta naquele lugar. Algo igual a nós. Quando chegamos a esse lugar, não queremos apenas falar em oração, falar com Deus, mas nós queremos que Deus o quê? Nos escute. Eu acredito que a igreja de Caxias é o lugar onde os olhos do Senhor estão postos. Eu acredito que Deus está nos vendo, nos enxergando. A segunda oração que Davi faz, e que Salomão faz, é que o templo, esse lugar, fosse um lugar de reconciliação. A igreja não é apenas um lugar onde nós nos reunimos, mas é um lugar também onde nós nos reconciliamos. Porque aonde há ser humano, há dificuldades. Lidar com pessoas não é fácil, nós somos falhos, nós somos fracos, nós não sabemos às vezes de lidar da forma correta. E Salomão então começa a buscar a Deus, e a sua segunda oração está no versículo de número 22, diz assim, vá comigo lá: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Verso 21, verso 22, quando alguém pecar contra o seu próximo. Salomão estava dizendo o seguinte: quando houver pecado, quando houver ressentimento, quando houver alguma coisa que atrapalhe a presença de Deus, que o Senhor possa olhar para esse lugar e que o Senhor possa reconciliar. E muitas vezes eu fico imaginando o que se ganha quando se leva alguma coisa no coração contra alguém. Na verdade não se ganha nada. E aí paira na minha cabeça uma outra dúvida, porque tem situações que eu fico imaginando como Deus vai resolver. Eu vou sintetizar para você. Imagine duas pessoas, aonde uma não fala com a outra, seja da mesma igreja, seja de uma outra igreja, e aí as duas acreditam que vão para o céu. É complicado isso, ou não é? Ora, como pode? Quem vai? Quem fica? Vão os dois? Vai um e fica outro? Como Deus vai resolver essas pendências? A igreja é um lugar, irmãos, aonde há momentos que não deveria haver. Se nós nos santificássemos mais, se nós soubéssemos a hora de falar e a hora de ficar quieto, nós não arrumaríamos tantas desavenças, tantas coisas não aconteceriam em nosso meio. Mas nós não somos diferentes da igreja primitiva. Lá começou também, lá aconteceu também. E Salomão então clama a Deus para que quando houvesse algum ressentimento, alguma dor, algum coração ferido, que houvesse naquele lugar reconciliação. A reconciliação é algo importante,
Nós precisamos aprender em todos os meios evangélicos, em todas as igrejas, nós precisamos ter o coração aberto, o coração limpo. O salmista disse: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Qualquer pessoa, qualquer um pode entrar para te adorar. E ele diz: não, os que têm mãos limpas, coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Nas bem-aventuranças fala que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então esse lugar, a igreja, é um lugar onde a gente olha para dentro de nós, e se a gente tem alguma coisa contra alguém, nós devemos nos reconciliar. Por quê? Porque nós vamos para o mesmo céu, para a mesma glória, para o mesmo lugar que Deus escolheu para todos nós. A oração de Salomão é uma oração que serve para nós hoje, que faz parte do nosso dia a dia. Eu não posso guardar nada contra você, você não pode guardar nada contra mim. Talvez haja algumas diferenças de opinião, mas isso não significa que a gente não viva uma vida na presença do Senhor. Uma das coisas marcantes nessa igreja foi os 40 anos, não sei se você percebeu isso. O bispo anunciando aqui que quem já veio, já foi membro desta igreja, poderia vir. Quem já foi pastor e está em outra igreja, poderia vir. Sabe o que ele estava dizendo a nós? Esse lugar é o lugar onde reúne-se todo o povo de Deus, e não apenas os membros de Caxias. O que significa isso? Ele estava abrindo o coração, ele estava dizendo para nós assim: olha, todos nós vamos para o mesmo céu, e se existe alguma coisa da parte de vocês, de mim não existe. Então as portas estão abertas, porque esse lugar é a casa de Deus. Nós precisamos crer, irmãos, e observar. Salomão começa a orar, pedindo a Deus que haja reconciliação entre os irmãos, que houvesse unidade. Como é difícil viver em unidade. Mas esta foi uma oração que Salomão fez. O bispo Roberto escreveu um livro que dizia: perdão, segredo da cura total. Há pessoas que estão louvando a Deus, que estão cantando a Deus, que estão glorificando a Deus, que estão orando, mas seus corações estão feridos, feridas abertas, feridas que precisam serem fechadas. Você lembra da oração do Pai Nosso? Lembra. O problema não é lembrar da oração e nem decorá-la. O grande problema desta oração, sabe qual é? É que ela nos faz olhar para dentro de nós. E num dos versos ele diz assim: perdoa assim como nós perdoamos. Isso é muito importante a gente observar. Senhor, perdoa assim como nós perdoamos. Esta oração de Salomão, será que nós podemos fazer? Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus. Deus vai de nos julgar pela mas Senhor, não deu, Senhor, quebra o galho. Não, nós precisamos, por isso nós precisamos olhar a palavra de Deus e perceber que ali está a vontade de Deus. E se ali está a vontade de Deus, eu preciso então absorver esta vontade, eu preciso então estabelecer na minha vida que a palavra de Deus precisa fazer parte do meu viver. Essa igreja foi aberta para que houvesse reconciliação. Todas as igrejas, primeiro se a pessoa se reconcilia com Deus, né? E depois no andar da caminhada, por muitas vezes falta de crescimento espiritual, nós acabamos errando e falhando. Mas nós precisamos entender uma coisa: fazer a obra de Deus é bom demais. Para mim é algo sublime, é coisa ótima, agradável. Mas preste atenção que eu vou te dizer. O mais importante não é fazer a obra de Deus. Ah, não, pastor? Não. O mais importante não é fazer a obra de Deus. Pastor, mas eu sou uma pessoa incansável. Eu venho à igreja e depois eu vou ao hospital e eu visito e eu faço tanta coisa. Parabéns.
Mas o mais importante não é fazer a obra de Deus. O mais importante é fazer a obra com Deus. E aí nós precisamos nos perguntar: eu estou fazendo a obra com Deus ou para Deus? Você lembra do texto que diz: mas Senhor, eu curei, eu libertei. Aí Deus chega e diz àquela pessoa assim: ó, eu não te conheço. Por que Deus disse isso? Porque esta pessoa estava fazendo a obra para Deus, mas não estava fazendo a obra com Deus. Nós precisamos fazer a obra com Deus. Terceira oração que Salomão faz: que o templo deveria ser um lugar de pedir perdão a Deus. Olha o que diz o verso 24: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti. Ora, irmãos, quando a gente entra nesse lugar, a primeira coisa que a gente lembra é o seguinte: se eu levanto as minhas mãos é porque Deus é maravilhoso e perdoador. Mas o interessante desse texto é que essa deveria ser a primeira oração, e não a oração anterior que nós falamos sobre o irmão. Essa deveria ser a primeira oração. Mas por que Salomão não coloca esta terceira, que eu chamaria de terceira oração? Pedir perdão a Deus primeiro. Primeiro pedir perdão se há no meio da irmandade. Por que isso? Porque você não pode amar a Deus se você não aprender a amar o seu irmão. Isso a gente não vai conseguir mudar, irmãos. Isso a gente vai precisar, como o bispo falou hoje de manhã, nos aperfeiçoar. Precisamos aperfeiçoar. Não, eu estou bem com Deus. Não, eu preciso estar bem com Deus. E estar bem com Deus é muito além do que dizer certas palavras. Estar bem com Deus é estar alinhado, é estar no plumo, como diz os pedreiros, né? No plumo, no nível certinho, para que Deus possa olhar para nós e se agradar. Aquele que não ama não conhece Deus. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, e esse texto é endereçado a nós. Esse texto não é endereçado a uma pessoa do lado de fora. Esse texto é endereçado a nós. Se você diz que ama a Deus, não, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas eu odeio meu irmão, você não conhece Deus. Pensa que está na luz, está onde? Nas trevas. Agora, esta segunda oração é uma oração onde todos nós fazemos. Quando nós chegamos a esse lugar, nós dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados. Domingo a gente vai participar da ceia. A gente sabe que a gente não é digno de sentar à mesa de um Deus santo. E a gente fala da santidade de Deus, mas a gente não sabe a profundidade disso tudo. Deus é santo. Então quando a gente chega nesse lugar, a gente levanta as mãos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. A gente não pode imaginar como Deus, às vezes eu fico imaginando, eu fico tentando entender como Deus nos ama, irmãos. Se nós temos dificuldade de amar uma pessoa tão falha quanto nós, se nós temos dificuldade de perdoar uma pessoa igual a gente, que está hoje aqui e amanhã não está, que a vida é efêmera, a vida é passageira. Se a gente tem uma dificuldade em amar a pessoa que é igual a gente, talvez não tenha os mesmos erros, as mesmas falhas, mas nós temos falhas também, nós temos erros também. Como Deus sendo santo me ama? Como Deus sendo santo ama a minha vida? Como Deus sendo santo me dá a possibilidade de entrar na sua presença? Como Deus sendo santo me dá a oportunidade de levantar as mãos e glorificar o seu nome? Como Deus sendo santo me dá a grande oportunidade de sentir a sua doce presença quando louvo? Quarta oração, ele diz que deveria ser um lugar, o templo, aonde Deus pudesse abençoar, dando prosperidade em dias de escassez. Versículo de número 28, vai comigo lá, verso 28. Quando houver fome na terra ou peste,
Sabe, esse lugar aqui é um lugar onde a gente se reúne, que a gente não sabe o nome de todo mundo, mas que a gente ora dizendo: Senhor, se há alguma necessidade, o Senhor venha suprir. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama sobre o teu povo, sobre a sua igreja, bênçãos sem medidas. E quantos testemunhos nós ouvimos nesse lugar, irmãos? A vida é feita de momentos difíceis, mas o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. É aquele que, quando nós invocamos o seu nome, Ele estende as mãos para nos abençoar. Quinta oração: esse tempo deveria ser um lugar onde se busca a cura. Quantas pessoas já entraram nesse lugar enfermas e foram curadas? Quantas pessoas já entraram nesse lugar com diagnóstico sem chance? O médico diz: não tem jeito. Só, irmãos, que a última palavra nunca será dos médicos. A última palavra sempre será de Deus. É nesse lugar que Deus colocou aqui, que você às vezes tem dificuldade de vir, que às vezes você pensa em qual horário que eu venho, vem de manhã ou de noite. É esse lugar que Deus escolheu para abençoar a sua vida. E nós às vezes ficamos mediando, pensando: eu vou ou não vou, que dia que eu vou? Olha, irmãos, esse é o lugar onde tem o milagre de Deus, esse é o lugar onde tem a bênção de Deus, esse é o lugar onde tem a cura de Deus, esse lugar é onde Deus habita, esse lugar é onde Deus opera, esse lugar é onde Deus faz maravilhas. A oração de Salomão faz: Senhor, que haja cura. Sempre haverá doentes, irmãos, mas sempre haverá um Deus que cura nesse lugar. Vai passar dias, meses, anos, e vão entrar pessoas enfermas aqui, e nós vamos estar sempre com esses cestos cheios, porque as enfermidades existem, mas existe um Deus que opera na nossa vida nesse lugar, para curar cada uma das feridas, cada uma das doenças, para ouvir o nosso clamor. Sexta oração: o templo deveria ser um lugar de salvação. Salomão diz: Senhor, quando o estrangeiro entrar, que o Senhor ouça a oração. Você que está aqui, que veio pela primeira vez, pela segunda vez, não se exclua. Deus trouxe você nesse lugar para abençoar a sua vida. Talvez você diga: pastor, eu não pertenço a essa igreja, não pertenço a igreja nenhuma. Olha, mesmo você não pertencendo, você escolheu o melhor lugar para vir à noite. Você escolheu o lugar aonde a presença de Deus está, e você vai ser abençoado. Mas não abrace isso para que você não tome nenhuma decisão de seguir ao Senhor. Você entrou nesse lugar porque Deus trouxe você, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Esta é a casa que está aberta a todos os povos, a todas as pessoas, a todas as línguas. Muitos foram salvos porque essas portas sempre estiveram abertas. Qual a resposta de Deus diante da oração de Salomão? A resposta de Deus é que Deus aceita a casa. Deus aceita aquele lugar. E tanto aceita que o texto diz que Ele aceita o holocausto e o sacrifício. Nem tudo Deus aceita, irmãos. Deus não aceitou a oferta de Caim. Nem tudo Deus aceita. Deus não aceitou quando a arca ia caindo e um homem estendeu a mão para segurar, por melhor que fosse a intenção dele. Nem tudo Deus aceita. Mesmo muitas vezes a gente pensando que Deus está aceitando aquilo que nós estamos fazendo. Mas Deus aceitou aquela casa. E quando Deus aceita um lugar, Ele marca com a sua presença. Quando Deus aceita um lugar, Ele marca com a sua graça. Segundo lugar, além, em primeiro lugar, Deus aceita o sacrifício, aceita o holocausto. Segundo lugar, o texto diz que a glória do Senhor enche aquela casa. O que nós precisamos hoje, muito, muito mesmo, é que a glória de Deus nos encha a cada dia que entrarmos por esta casa.
que a gente possa sentir a presença de Deus, que a gente possa sentir o mover de Deus. Sabe, quando nós sentimos a presença de Deus, quando a gente sente a glória de Deus, a gente diz assim: vem cá, qual é o próximo culto? Eu quero sentir essa presença de novo, eu quero sentir essa graça de novo, eu quero sentir o agir de Deus na minha vida de novo. Nós precisamos voltar, os cultos precisam mexer conosco, as reuniões precisam mexer conosco, a glória de Deus precisa descer sobre nós, vir sobre nós e nos enchermos da presença de Deus. Quando a glória de Deus enche a casa, acontece pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, no capítulo 7, no verso 2 de 2 Crônicas, o texto diz que havia temor. Sabe, temor hoje é uma coisa assim, muito diferenciada do que há anos atrás. Temor não é ter medo de Deus, mas temor é não fazer algo que desagrade a Deus. É diferente. Nós precisamos, ao entrar nesse lugar, dizer como Jacó: esta é a casa de Deus. Ele estava do lado de fora, né? Ele diz: esta é a casa de Deus, e eu não sabia. Sabe, nós precisamos entender que quando você entra nessa casa, a pessoa que está ao seu lado, ela é importante, mas você vai fazer dessa cadeira que você está aí um lugar de adoração a Deus. Que esse lugar é um lugar onde você conversa com Deus, esse lugar é onde Deus aceita o seu louvor, esse lugar é um lugar onde Deus aceita a sua adoração, esse lugar aí é um lugar de adoração que você tem para exaltar o Deus que você serve. Por isso, quando a gente entra nesse lugar, a gente só pensa numa coisa: engrandecer o nome do Senhor, aproveitar cada segundo, a cada momento, sentir a presença de Deus, sentir a graça de Deus. Nós precisamos resgatar o temor. Nós precisamos ensinar as gerações que estão chegando o que é entrar na casa de Deus, o que é estar na casa do Senhor, o que é estar na presença de Deus. Nós precisamos ensinar isso. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a adorar. E eu já disse em uma das mensagens sobre 3 elementos da adoração. E eu vou repetir. Perguntaram a um pastor que repetia todas as manhãs o mesmo sermão. E aí ele repetindo todas as manhãs o mesmo sermão, perguntaram a ele: mas por quê? Nós já estamos saturados da mesma mensagem. O Senhor prega sempre o mesmo sermão. Ele disse: eu prego o mesmo sermão por causa de vocês. Porque enquanto vocês não aplicarem o sermão na vida de vocês, eu vou continuar pregando a mesma coisa. Nós precisamos entender, compreender que a adoração é algo fundamental quando a gente se reúne na igreja. Eu não posso adorar por você, e você também não pode adorar por mim. Isso significa que a adoração é ímpar. Isso significa que ser um adorador não depende do outro, mas depende do acesso, da intimidade. O outro pode me levar a adorar. Quando os músicos estão aqui cantando, eles nos impulsionam, eles nos levam a adorar, mas a ação de adorar é sua. A gente não precisa falar: levanta a mão, bate palmas. Não, isso é natural. Por quê? Porque você entra nesse lugar para adorar a Deus. Você entra nesse lugar para exaltar o nome do Senhor. Eu disse na época que quando se fazia o incenso que era queimado no altar, que ficava no lugar santo, em Êxodo 30, verso 34, você vai perceber, eram colocados pelo menos 3 elementos: estoraque, ônica e gálbano. O estoraque era uma resina que era liberada voluntariamente. Isso ensina para mim e para você que a adoração precisa ser o quê? Voluntária. Eu não preciso cutucar alguém e falar: adora. Eu não preciso cutucar alguém: canta, levanta a mão. Por quê? Porque isso é voluntário. Espontaneamente eu faço o quê? Eu levanto as minhas mãos, eu coloco a minha mão no coração e eu faço de um pequeno lugar onde eu estou, um lugar onde Deus aceita
o meu louvor e a minha adoração. Mas isso precisa ser o quê? Voluntário. Eu também aprendo que a adoração, segundo elemento, é única, que é um tipo de molúsculo encontrado no fundo do mar Vermelho. Isso significa que a minha adoração, ela não pode ser apenas voluntária, mas ela precisa ser profunda. Eu preciso me aprofundar na adoração a Deus. Eu preciso a cada dia adorar a Deus de uma forma melhor. E o terceiro elemento, que era o gálbano, que era uma planta que ao cortar se esmagava os seus galhos. E quando você esmagava o galho, liberava uma resina odorífera. Ou seja, a adoração ela precisa ser espontânea, ela precisa ser profunda e ela precisa ser em meio às dores, em meio às dificuldades. Calvin Coolidge diz que ele era um religioso congregacionalista. Ele disse que o homem só começa a crescer quando começa a adorar. Quando você adora a Deus, você cresce em quê? Na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos aprender a crescer em adoração. Ora, eu falei sobre a oração de Salomão, eu falei sobre a necessidade de nós estarmos orando, eu falei da resposta de Deus, e eu quero falar agora da posição dos sacerdotes e levitas. Porque não basta estar no lugar, nós precisamos estar no lugar certo. E o lugar certo é que nos vai fazer crescer. O que diz o salmista no Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Então eu preciso o quê? Estar no lugar certo. Olha o que diz o capítulo 7, versículo de número 6, de 2 Crônicas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, e os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas. Estar no devido lugar significa estar no lugar onde Deus quer. Não é estar em qualquer lugar. E olha o que eu vou dizer. Você não pode estar só dentro do templo. Você precisa estar no lugar certo dentro do templo. Você entendeu? Você não pode estar só no templo, mas você precisa estar no lugar certo. Onde? Dentro do templo. Os sacerdotes e os levitas estavam no lugar certo. Há pessoas que dizem: esse é o meu lugar, eu quero esse lugar. Não, nós não temos que escolher o lugar. Quem escolhe o nosso lugar é Deus. Quem escolhe os nossos dons não somos nós. Quem escolhe os nossos dons são quem? O Senhor. É Ele que chama um para profeta, outro para evangelista, outro para pastores, outro para médicos. Não é você que escolhe, não sou eu que escolho, é Deus que escolhe. Nós precisamos então entender o seguinte: nós precisamos estar no devido lugar. Quando nós estamos na posição de Deus, não tem como dar errado. Vou repetir: quando nós estamos na posição que Deus nos escolheu, que Deus nos colocou, não tem como dar errado. No devido tempo, não no seu tempo, nem na sua hora, nem quando você quiser, mas no devido tempo você vai dar o fruto. E enquanto dá o fruto, a folhagem não vai murchar. Por quê? Porque Deus vai estar alimentando a sua vida. Ache o seu lugar dentro da igreja. Não escolha o seu lugar, mas ache o seu lugar. Eu falei sobre a oração de Salomão, resposta de Deus, a posição dos sacerdotes e levitas, e quarto, a atitude do povo.
O povo agora precisava tomar uma atitude, para que Deus pudesse ouvir dos céus, perdoar pecados e sarar aquela terra. Eles precisavam fazer algumas coisas necessárias. A gente sempre cita essas 4 coisas. 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, primeira coisa, 4 coisas são atitudes nossas, minha e sua, que nós precisamos aprender a aplicar, colocar em prática. Primeiro, se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar não é achar-se menor do que eu sou menor do que você. Se humilhar não é andar com sapato furado, camisa rasgada, eu sou tão humilde. Se humilhar é um esvaziamento do seu eu, do seu ego. Quando você reconhece que sem Deus você não pode fazer nada. Quando você reconhece que quando você perdoa alguém, quando você dá o perdão a alguém, é graça de Deus sendo derramada sobre você. Porque se dependesse de nós não faríamos isso. Se dependesse da nossa vida, nós rechaçaríamos essas pessoas, gostaríamos que elas estivessem bem longe de nós. Mas se humilhar significa reconhecer a nossa limitação. Há uma limitação na nossa caminhada. Se humilhar significa a gente se despir do nosso orgulho, sabe? Tirar aquele orgulho de dentro de nós e reconhecer que, na verdade, se por um lado nós somos muita coisa, por outro lado nós não somos nada. Parece até um paradoxo, nós somos ou não somos? Quando nós olhamos para nós reconhecemos que não há nenhum bem em nós, que não há nada de bom, como diz: se tu olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom. Quando nós olhamos por essa ótica, nós percebemos que, na verdade, as nossas fraquezas, os nossos erros, nós encontramos nada de bom que a gente possa distribuir. Mas quando, por outro lado, nós percebemos que Jesus habita em nós, que a presença de Deus habita em nós, que a graça de Deus habita em nós, e que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, nós nos tornamos escudo, nós nos tornamos poder de Deus, nós nos tornamos dinamite, nós nos tornamos pessoas capazes de destruir o inferno por causa do nome de Jesus Cristo. Quando você mostra o seu diploma na parede, e nada contra o seu diploma, eu também tenho os meus, mas quando você mostra o seu diploma, nada vai acontecer. Mas quando você diz ao endemoniado: em o nome de Jesus, eu te ordeno, sai desta pessoa, ele tem que sair, porque na sua boca há poder, na sua palavra há autoridade, porque foi dada por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que pensamos que não somos nada, somos grandes instrumentos das mãos de Deus. Ser humilde é ausência de vaidade. Ser humilde é obedecer à autoridade e lei, sabia? Não, eu só obedeço a Deus. Ledo engano. Ledo engano. Quando a gente obedece às autoridades, a gente está obedecendo a Deus. Ser humilde é um estado de dependência. Dependo de Deus. Se não for Deus, nada posso fazer. Eu fico vendo os pregadores, nós que pregamos, né? A gente prega uma mensagem, uma pessoa se converte, a outra é abençoada pela mensagem que se prega. Tudo vem de Deus, não vem do pregador. Ele apenas estudou, ele apenas pediu a Deus que falasse. Mas quem age, como é que Deus toca no coração de uma pessoa que está sentada? Como é que Deus toca no coração de uma pessoa para levantar a mão e aceitar Jesus? Como é que Deus toca numa pessoa para receber o Espírito Santo? É tudo dele, vem dele, para ele, somente dele. Pura graça, irmãos. Segundo, orar. Orar precisa ser a nossa pauta do dia a dia. Frequentar as orações, precisamos aprender a frequentar.
um homem chamado Leonardo Revoril, ele diz que um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Boa essa, né? Vou repetir para você anotar. Um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Para que nós possamos fazer frente às gerações ávidas, esse mesmo homem disse, pelo pecado, só uma igreja ávida pela oração. E a gente confunde quando a gente começa a perceber, se o povo que se chama pelo menos se orar, buscar, se converter. Caramba, orar e buscar, e qual o diferencial? O que é orar e o que é buscar? Porque o texto está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Ora, então oração e busca são diferentes, tem alguma coisa diferente, tem um diferencial. Se por um lado orar é falar com Deus, é clamar a Deus, por outro lado, buscar é orar perseverantemente, é falar com insistência em oração, é clamar a Deus. Você lembra daquela mulher que perdeu uma dracma? Ela perde uma dracma dentro de casa, e o texto diz que ela procura até achar. Ela não desiste. As nossas orações, às vezes, elas são orações, mas não são perseverantes. A gente começa a falar assim, eu vou orar 3 horas da manhã. Você ora a primeira semana, segunda semana, terceira semana. Lá na quarta semana você diz, não vou orar porque Deus não me respondeu. Nós precisamos perseverar em oração. No livro Como Orar Eficientemente pelos Perdidos, Lee Thomas diz o seguinte: a oração persistente é necessária por causa da relutância de Satanás em não desistir das pessoas. Não porque Deus não esteja disposto a salvá-las. Você entendeu? Você precisa ser perseverante, não é porque Deus não está ouvindo, não é porque Deus não está querendo atender, é porque há o quê? Há uma relutância. Lembra quando Daniel estava orando? E durante 21 dias, a luta que houve. As nossas orações precisam ser orações de perseverança. Igual disse Jacó, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Quarta, se converter dos seus maus caminhos. Como é que a gente se converte? O converter é o quê? Mudar. Em 1994, a gente trocou de moeda, não é isso? A gente mudou a moeda. E agora não adianta você usar uma moeda de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Você lembra aquela nota que tinha o barão, né? Aquela nota não serve mais. Por quê? Porque o que serve agora é o quê? É o real. Agora mudou. Sabe, se converter é mudar. E eu diria, sem medo de errar, sem errar o texto, eu diria que mudança é contínua. Nós estamos mudando a cada dia. Muitas coisas que nós éramos, nós não somos mais. Por quê? Porque o Espírito Santo tem o quê? Trabalhado. O Espírito Santo tem melhorado. Talvez você diga, pastor, eu preciso de muito mais. Mas se você olhar para dentro de você, hoje você é melhor do que 10 anos atrás. Hoje você é uma pessoa melhor. Hoje você entende mais as coisas de Deus. Por quê? Porque se converter é se desviar de coisas que desagradam a Deus. Isso não agrada a Deus, então não faço. Mas não tem problema. Para mim tem. Por quê? Porque se eu fizer, Deus não vai se agradar. Então, se Deus não vai se agradar, eu não quero fazer. Que nessa noite nós possamos sair daqui decididos a deixar que o Espírito Santo continue trabalhando na nossa vida. Há muitas coisas que nós precisamos mudar. Há muitas coisas interiormente que precisam ser transformadas dentro de nós. Mas há um Deus que não cansa de trabalhar a nosso favor. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo
o vosso coração. Quando nós nos aproximamos de Deus, decididos a deixar que Ele trabalhe dentro de nós, Ele certamente vai mudar. Mas não sai daqui dizendo, Deus não trabalhou. Deus trabalhou. Se você está aqui, isso significa que Deus tem operado na sua vida. Mas Ele quer fazer mais. Ele quer trabalhar mais. Ele quer lapidar mais você. Ele quer tirar as arestas. Você já viu, às vezes você passa em determinada madeira, entra uma farpa, né? Por quê? Porque não foi lixada. Quantas vezes nós somos assim? As pessoas vêm conversar conosco, a gente é assim. As pessoas vêm falar com a gente, aí as pessoas acabam se ferindo. Mas Deus quer lixar a nossa vida, para que a gente pode fazer isso aqui. Sabe por que eu posso fazer isso aqui? Porque está certinho, está lisinho. É assim que Deus quer fazer, trabalhar na minha vida e trabalhar na sua vida. Para quê, pastor? Para que nós sejamos instrumentos poderosos em suas mãos. Amém? Vamos ficar de pé?